Glória a Deus. Queridos, nós vamos dar continuidade ao que nós paramos na semana passada, na página 95, né? Página 95. Então, aí nesses 45 minutos aproximadamente, nós vamos falar sobre os deveres fundamentais do pastor. Não sei se vocês lembram, mas nós falamos de alguns deveres que o pastor tem diante, né, da sua função. Nós falamos aí sobre exercer o ministério mantendo um comportamento digno, zelando, valorizando a dignidade do ministério pastoral. Vocês lembram até onde nós fomos? Acho que até o ponto 7 aí, não foi? Abster-se da prática de atos que impliquem mercantilização do ministério pastoral e eclesiástico, que eu me lembro foi até aqui. Então está confirmado? Isso mesmo? Vamos lá. Então o 8 aí, ponto 8, que é a última frase lá da página 95. Assumir responsabilidade pelos atos praticados. Isso aqui fala de humildade, amados. O pastor, o líder, ele precisa ser humilde e reconhecer o que ele faz e quando ele erra, não é? Não há nenhum demérito, não há, pelo contrário, há uma credibilidade quando um líder, um pastor, ele assume o seu erro. Um pastor, um professor, um pregador, um líder, ele fala: irmãos, errei nisso, falei isso, queria me retratar, queria corrigir. Isso, na verdade, fortalece a credibilidade dessa pessoa, porque as pessoas vão perceber que é uma pessoa preocupada com a verdade e não com a sua fama, né? Porque tem gente querendo preservar a sua fama e aí negocia tanta coisa para preservar a sua autoimagem. Então, a preocupação maior nossa, como cristãos, como obreiros, discípulos de Cristo, líderes, pastores, etc., nosso compromisso é com a verdade. Né? A verdade, irmão, está acima da nossa reputação. Reputação é aquilo que as pessoas projetam em nós, aquilo que elas acham que nós somos, e caráter é o que de fato nós somos, né? Então tem pessoas que erram, mas elas não querem transparecer isso para alguém, então elas perpetuam o erro. Mas quem é líder, quem é pastor, quem é obreiro, pessoa compromissada com a verdade, embora ela tenha que se humilhar diante das pessoas, ela faz isso. Porque o mais importante não é a sua imagem, é a verdade de Deus, é a mensagem a ser pregada, é a vida das pessoas. E na verdade isso vai trazendo crédito para essas pessoas, porque as pessoas vão percebendo que é uma pessoa que ela tem, na verdade, caráter, é humilde, em nada essa pessoa é desacreditada, não é? Então fala: nossa, olha, a pessoa de fato ela reconheceu. Isso só dá mais credibilidade, irmãos. Não tem problema nenhum de repente eu falar para vocês: olha, irmãos, semana passada eu estava falando isso para vocês, mas eu estava pesquisando um pouquinho mais e eu percebi que a minha informação não estava correta, eu queria corrigir. Isso para vocês vai ser algo que vai me depreciar ou vai ser algo que vai gerar uma confiança maior em mim? Foi uma pergunta que eu fiz agora. A opinião de vocês? Os dois. Os dois? Os dois. Rapaz, não é um ou outro, não tem como ser os dois, não, Eric? Tem. Como, Varão? Ou você vai, na verdade, achar que não, esse professor aí, não, rapaz, ensinando besteira, ele não sabe das coisas, tem que ficar pesquisando. Não é isso. Como seria os dois? Um lado a gente pensa, falou uma coisa de errado, tanto de carreira assim. Aí depois você vai lá e corrige e fala: um lado tá certo, vai indo. Que bom, se essa é a opinião, acho que está correto, acredito que está correto. Então, na verdade, irmãos, nós precisamos ser transparentes, foi uma das primeiras palavras que eu usei na primeira aula, transparência, né? Ser gente sincera, ser gente que não tem nada a esconder, não quer representar. Eu estou falando da primeira aula, que eu trouxe todos esses pontos para vocês. Tem que ser uma pessoa sincera, uma pessoa que não é hipócrita, que não se esconde de trás de máscara nenhuma, que não representa, que não é um personagem que ela está apresentando, é ela mesma, né, com suas virtudes e suas falhas. Então essa questão muitas vezes de colocar o obreiro como um super crente, uma pessoa que não erra nunca, isso é um peso muito grande que esse líder carrega, porque isso é uma irrealidade, irmãos. Todos nós somos da mesma matéria, temos as mesmas limitações, dificuldades. Então assim, tem pessoas que acham que o pastor
pregador não tem suas fraquezas espirituais, né? Não tem os seus momentos de crise, não tem dificuldade no casamento, não tem dificuldade na criação do filho, de lidar com a adolescência do filho, não tem suas dificuldades e tentações e pecados que ele enfrenta diariamente. Tem pessoas que acham que o pastor, o pregador, o professor está acima dessas coisas. Não está, irmãos. Todos nós dependemos da graça de Deus. Temos nossos pecados, nossas lutas diárias, nossas lutas internas, nossas dificuldades, né? Nós pecamos, vamos aos pés de Cristo, pedimos perdão, né? Vamos diante de uma pessoa. Olha que coisa linda aconteceu comigo hoje. Semana passada, foi sexta, sábado, não me recordo muito bem. Hoje é segunda, né? Foi sexta, alguma coisa assim. Rapaz, um senhor, mas falou tanta coisa para mim que vocês não têm noção. Me ofendeu, mas me ofendeu assim. Eu não me lembro de ter sido ofendido como cristão nesses 20 anos. Esse senhor fez tudo de uma vez semana passada. Há 14 anos eu convivo bem pertinho dele. Tentei nunca dar trabalho, sempre dar bom testemunho. Mas rapaz, falou uns negócios para mim que me deixou bravo, nervoso, né? Fiquei nervoso e tal. Falei, rapaz, que é isso? Como que pode, né? Nunca desrespeitei esse senhor em nada. E olha que eu aguentei algumas situações. De 14 anos é impossível, né? Você não tem alguma coisinha que você aguenta o cara, né? Aí hoje, voltei lá na situação e ele me chamou assim e falou, André, vem cá. Rapaz, me perdoa, me desculpa. Porque fui na igreja, a palavra falou comigo e a palavra disse que eu tenho que me comportar assim, assim, assado. Você me perdoa? Era da igreja aí? Sim. E eu falei pro senhor que não precisava daquilo, precisava fazer isso. Não, mas você me perdoa, esquece. Aí eu falei, tudo bem, claro. Em nome de Jesus, está tudo perdoado. Deus te abençoe, me dá um abraço aqui. Acabou, né? Então assim, se retratou, reconheceu. Eu falei, louvado seja Deus. Graças a Deus. E não tem mágoa no meu coração. Lógico que eu fui ofendido e fiquei na ocasião nervoso com a esposa, ouvindo e tal. Então não é um negócio fácil para nós, né, irmão? Falou uns negócios pesados para mim lá e tal. E eu falei, rapaz, e era a minha escala para pregar domingo. Graças a Deus que mudaram e eu não preguei. Não é porque eu tava, rapaz, eu fui ofendido. Como um homem eu fui ofendido de uma maneira assim que eu acho que nenhum homem deve ser ofendido, né? Principalmente quem não merece, né? Pelo fato de que falou foi em verdade. E ainda bem que não, porque eu ia ter dificuldade de pregar esse domingo, sinceramente. Ontem eu ia ter dificuldade por tudo que eu ouvi no sábado, sexta ou sábado. Mas aí esse homem reconheceu, eu falei, louvado seja Deus. Então, né, eu acho que faltou maturidade pelo fato da idade dele, e a questão de estar na igreja é um agravante, né? Mas é ser humano, irmão. E que bom que ele voltou atrás e reconheceu, está sendo salvo, está sendo santificado, o Espírito Santo está trabalhando na vida dele. Então, aqui, na minha também, graças a Deus, né? Na minha, aqui, louvado seja Deus. Porque às vezes a pessoa vai lá e tal, se arrepende, e o outro fica com a amargura, né? Graças a Deus, não tem não. O Espírito Santo não deixou que esse negócio entrasse no meu coração a ponto de me causar amargura, né? E o que acontece? É essa questão, amados, nós descermos de um pedestal que muitas vezes as pessoas nos colocam como sendo gente que está acima. Nós não estamos. Nós erramos, falhamos, pecamos. A gente peca contra a esposa, vai lá e pede perdão. Erra com o filho, vai lá e pede perdão. Vai lá, fala uma besteira para o irmão, vai lá e pede perdão. Nervoso no púlpito, fala alguma coisa, depois tem que se retratar. O que é o mais difícil, né? Que essa imagem coletiva, né? Às vezes a gente peca em público e quer pedir perdão no particular. Não é verdade, irmão? Então a gente precisa encarar, esse é o desafio que nós temos. Então o pastor, ele precisa assumir a responsabilidade pelos atos praticados. Então tem que chamar aí como um homem de Deus as coisas no peito, como diz aí, né? Página de número 96. Afastar-se do tratamento de situação em que estão envolvidos parentes e a própria família, especialmente se tiver algum cargo ou função decisória. Amados, o líder, o pastor, ele precisa ter muito cuidado nessa questão de família e igreja. É muito complicado. A tendência sempre é defender a família, o filho, a esposa, o esposo, etc. Não é? O pastor precisa ser imparcial. Deve ter outro ponto aqui que vai falar sobre isso. Deve ser imparcial.
não deve dar preferência a ninguém, senão ele usa 2 medidas e 2 pesos, que a Bíblia diz que isso é condenável, né? Provérbios vai dizer isso, 2 pesos e 2 medidas, ou seja, você usa 2 critérios para julgar. Eu não vou para cá, senão o varão ali vai ficar com torcicolo. Tá? Isso, mano. Tu fica para cá e ele fica para lá. Vamos arrumar o layout aqui, porque o cabo com 2 metros na frente. Mas vamos lá. Então tá tudo certo aí agora? Tô vendo um varão assim e tal. Então o que acontece, amado? Na ética, né, a gente recomenda, por exemplo, tratar casos de família ou casos de parentes, e principalmente de parentes que têm funções decisórias na igreja, que não há erro. Por exemplo, se o pastor ele tem lá um irmão, um filho, uma esposa, que tenham funções na igreja, a questão não é essa. A questão é que quando há problemas a ser resolvido, a tendência é que seja tendenciosa ou tendencioso o comportamento. E aí é que ele precisa se excluir, se afastar disso e deixar inclusive que outras pessoas de uma função de liderança tome as atitudes, né, e julgue de uma maneira imparcial. Porque quando é envolvido emoções, a nossa tendência é ser injusto. Isso é fato. É ser injusto. Ou para um lado ou para o outro. Ou se exige muito porque é parente, ou não se exige nada porque é parente, né? Então haverá sempre um desequilíbrio, ou para mais ou para menos. Ou inocentando quando não deve, ou punindo demasiadamente. Então há esses problemas muitas vezes em filhos de pastores, que muitas vezes o pastor exige dele do que não exige de nenhum outro. Ou ao contrário, e os dois são prejudiciais. Não sei qual é pior. Se é a omissão na punição, ou se é essa questão do inocentar, né? Ou, aliás, omissão na punição é inocentar. E você exigir com peso maior do que se deve. Então, não sei qual que é pior. Os dois são ruins, porque foge do equilíbrio. Então, deve se afastar aí dessas questões. Não utilizar indevidamente o conhecimento obtido em aconselhamento ou prática ministerial equivalente, ou mesmo conhecimento teológico e da autoridade emanada do cargo ou da função ministerial, como instrumento de manipulação de pessoas, obtenção de favores pessoais, econômicos e familiares. Nós temos, amados, um risco muito grande. Nós que aconselhamos, sabemos de segredo de pessoas, gente confessa pecado, de não usar desses poderes, desse conhecimento, ou até mesmo de poder administrativo, para manipular essas pessoas, oprimir essas pessoas ou constranger essas pessoas. É um risco muito grande que se tem em todo cargo de liderança, né? Porque você muitas vezes tem na sua mão uma ferramenta de opressão, e a pessoa fragilizada, ela fica acuada, e existem as ocasiões onde há chantagens emocionais muitas vezes, né? Ou administrativamente, meu, faz isso, ou fica calado por isso, ou me favorece nisso porque eu sei tal coisa, eu tenho poder para isso e aquilo, né? Você não sabe o que eu posso fazer com você. Muitas vezes, irmãos, não é a fala, mas é a imagem, a função que transmite isso. Tem que ter muito cuidado. Diga. Onde que nós podemos defender essa tese na Bíblia? Sobre 1 Pedro capítulo 5, vamos ler o texto? 1 Pedro capítulo 5, capítulo de número 5, de 1 Pedro, versículo de número 1 até o 6. Até o 6 para ser mais completo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 1. Já está aí, né, mano? Então estudou a passagem já, né? Só não sei qual foi porque assim, quando você estuda uma passagem, aí você dá ênfase ou pontua algumas coisas, né, do texto. Aí você vai ler de novo, vai estudar, de repente fala, não, isso aqui não era o que eu percebi. Então, olha só como o texto muitas vezes tem vários pontos que a gente vai aos poucos extraindo dele. Aos presbíteros, ou seja, aos pastores, que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Olha, o apóstolo Pedro dizendo que ele também pastoreava.
e testemunha das aflições de Cristo e participantes da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, veja bem, até veja outras versões se traz aí uma expressão melhor, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, cobiça, né? Mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando apareceu o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Pedro está ensinando uma lição de humildade. Basicamente é isso, humildade. Então o pastoreio não deve pastorear a herança de Deus, que é esse rebanho, não por torpe ganância, não por força, olha que coisa interessante, mas voluntariamente. Então esse texto aqui é exatamente isso que nós estamos colocando. Não se deve por força, por opressão, né, como tendo domínio sobre essas pessoas, como usando desses poderes que eu citei aqui, para manipular, oprimir pessoas. Então nós devemos ter muito cuidado, amados, porque é muito fácil a manipulação, né? Nós somos opressores por natureza, quando se tem uma pessoa que nós podemos oprimir. Então você pega o maridão lá, grandão, 2 metros, e a baixinha, você oprime. O cara oprime os filhos, chefe oprime os liderados, né? Líder na igreja, muitas vezes oprime de alguma maneira esses liderados. A gente tem, professor oprime aluno. Então essas relações de opressão, elas são muito comum no nosso meio, porque nós temos isso aqui muitas vezes, ó. O que talvez nós deveríamos fazer aqui? Uma roda, né? Talvez esse formato aqui não seja o melhor. O que dá a impressão? Quem é que está no comando desse negócio aqui? Quem é que sabe mais aqui? Quem é que tem um poder intelectual aqui? Quem é que decide aqui quando começa, acaba, termina e tal? Não é? Então não há essa ideia? Essa ideia que a gente transparência que é ruim. Se nós tivéssemos uma roda, talvez o negócio seria um pouco mais, né, igualado. O layout muitas vezes quer dizer muita coisa. Esteticamente seria. Hã? Esteticamente seria. Sim, melhor. Um púlpito, o cara está em cima, microfone na mão, né? Púlpito aqui, altar, negócio elevado. Então o cara ali está com toda a autoridade, de cima para baixo. Poder de voz, pode ter 1000 pessoas lá. O que ele tem de poder aqui, de voz, é muito maior do que as 1000 que estão lá embaixo, porque ele tem todo um aparato tecnológico. Então olha o poder que o cara tem na mão. Então esse layout já favorece isso, né? Então tudo isso vai sendo formado na cabeça desse líder e o poder, irmãos, tem uma frase que é muito interessante, não lembro de quem é, quem quiser dar uma gulgada aí e pesquisar de quem é essa frase, né? Porque é assim, a gente vai falando, a gente não sabe, o aluno já fala assim, professor é de fulano de tal, a gente olha e deu uma gulgada, né? Então, que é coisa boa, todos nós crescemos juntos. Quando a gente dá poder a uma pessoa, a gente conhece essa pessoa. Dê poder à pessoa e você vai conhecê-la. Não tem essa frase? Né? Dê poder a ela e aí você vai conhecer. Então quando ela tem um poder na mão, ela revela quem ela é de fato. Porque é aí que a gente vai entender como que a pessoa vai lidar com a situação, se ela pode fazer isso. Mas nem tudo que podemos, que temos condição de fazer, nós fazemos. Porque não fazemos o que podemos, fazemos o que devemos fazer. Aqui é uma grande diferença. Porque se Deus fizesse o que Ele pode, olha só, sem ser o que Ele deve, então Ele fulminaria um monte, ou salvaria um monte, mas Deus, Ele tem caráter, e o caráter de Deus impede que Ele faça, porque isso é impossível inclusive, tá? Que Ele faça algo que Ele não deva. O que Deus quer é o que Ele pode e o que Ele deve. Tem coisas que nós queremos e não podemos, podemos e não devemos, devemos e não queremos. Tudo que Deus pode é o que Ele deve e o que Ele quer. É por isso que a sua vontade é boa, agradável e é perfeita. Então, também nós devemos imitar Deus nessa questão. Ele não age pelo seu poder, senão Ele oprimiria os homens todos iam dobrar o seu joelho e adorá-lo pelo poder de Deus, né? Mas Deus escolheu se relacionar com os homens não pelo seu poder,
mas pelo seu amor. E ele se sacrifica aos homens. Então esse exemplo que nós temos de Deus é o que o líder deve ter também. Entende? Tranquilo, mais ou menos? A explicação, perguntei se é mais ou menos, tá bom? Vamos lá. Nunca fazer ou se utilizar de denúncias anônimas, mas seguir os princípios bíblicos, especialmente os descritos em Mateus 18, 15 a 17, para corrigir o erro de um irmão na fé ou colega de ministério. Vamos ler o texto de Mateus 18, verso 15 a 17, que inclusive é conhecido de todos vocês. Eu não vou nem abrir a Bíblia aqui, porque vocês já sabem de cor e salteado. Que é aquele texto onde é ensinado que quando o irmão peca contra nós, a gente precisa ir até esse irmão, repreendê-lo. Se ele acatou isso, está tudo resolvido. Se ele não aceita isso, o que acontece? Leva mais 2 ou 3 testemunhas. Mesmo ele não aceitando, comunica à igreja, rejeitou a igreja, aí a gente considera ele como um não irmão, uma pessoa excluída da comunhão, porque rejeitou todos os passos da correção. O pastor, ele é um juiz, irmãos. Então, como a mãe é uma juíza, né? E como juiz, você precisa ouvir as duas partes, ponderar todas as questões, para julgar justamente. Então, denúncia anônima, falou isso, você vai lá, toma as medidas, isso é imprudência, é precipitação. As precipitações, via de regra ou regra, vão dar em pecado, vai ser injusto, vai ser errado, porque você ouve uma parte. Então é preciso conhecer a causa, né? Denúncias anônimas, irmão, fulano fez isso, fulano tem esse comportamento. Então é preciso que essa pessoa seja chamada e que os fatos sejam apurados. E nunca a denúncia de fulano, cicrano e tal. A gente não deve viver assim, irmãos. Como líder, eu preciso ser justo. Quando a pessoa é injusta no seu julgamento, ela também não tem crédito no que fala, né? E o pregador da palavra, o líder, ele precisa ser uma pessoa respeitável, uma pessoa honesta, honrada, considerada, uma pessoa respeitada mesmo, pessoa que é digna, onde as pessoas olham para ela e de fato vê uma pessoa com caráter ilibado, uma pessoa íntegra, não é, irmãos? Olha só, então o negócio não é fácil não. E tem gente aí querendo ser obreiro a todo custo, líder a todo custo. A exigência é muito grande. É um exemplo que humanamente é impossível atender. É necessária a graça de Deus abundante sendo derramada nessa vida que se sujeita à sua palavra, à palavra de Deus diariamente. Então o negócio não é fácil não, é um padrão aqui que está me assustando. Não é? Então vamos lá. Não falar com o decoro parlamentar, sempre agindo de modo equilibrado nas participações parlamentares, seja na igreja, seja na vida denominacional. Uma pessoa, amados, que seja equilibrada no falar. Uma pessoa, inclusive, não tenha palavras chulas, sabe, vulgar, um palavreado equilibrado. Tem que ser uma pessoa que ela saiba de fato, com a linguagem, se comunicar de uma maneira que honre, inclusive, a mensagem que ela traz, né? Eu me lembrei de uma situação, inclusive, que é uma ilustração, né? A ilustração é o seguinte, eu já contei para alguns de vocês, eu acredito, mas fica como novidade para aqueles que já ouviram, né? Só para não, entendeu? É o seguinte, tinha um circo numa cidade. E, aliás, ia estrear o circo na cidade, né? Cidade pequena e tal. O circo, então, afastado do centrinho, né? E todo mundo se preparando e tal, a estreia naquela noite. E o palhaço se pintando, se produzindo, aquela coisa toda. O circo começa a pegar fogo, literalmente, pegar fogo. Só que era afastado da cidade. Água encanada, bombeiro, essas coisas, esquecem. E o palhaço saiu apavorado, correndo para a cidade para buscar ajuda para o fogo não consumir tudo. E ele saiu correndo desesperado, mas já estava a caráter, né? Já estava ali como palhaço de fato. E correndo, o circo está pegando fogo, o circo está pegando fogo. O povo viu assim o palhaço todo descoordenado, já caracterizado, e o povo rachando o bico, dando risada. E o palhaço, não, é sério, o circo está pegando fogo, vamos ajudar o circo lá, está pegando fogo. E o povo caindo na gargalhada, caindo na gargalhada. Final da história, o circo pegou fogo. Ninguém deu crédito ao palhaço. Ninguém. Por quê? Era um palhaço. Irmãos, o que tem de líder, pregador, ensinador
trazendo uma mensagem séria, mas é um palhaço, ninguém dá crédito. Ninguém acreditava nele. Não tem como dar crédito. Uma pessoa que vive uma vida, né, que não é séria, que não é dedicada de fato com honestidade, não tem como. Então o que tem de palhaço com o microfone na mão, tentando falar uma mensagem séria, não é brincadeira, irmão. E não estou falando só de brincadeiras, de piadas, não é isso. Isso até em certa dose é saudável, né? Eu estou falando mesmo da sua vida, que não condiz com a seriedade do Evangelho. Tito 15:16. Exato. 1:16, né? 15. 15 também? Não, só o 15. Ah, só o 15. Não Então, tem 16 não. diga aí pro povo que alguns não sabem. Já abri aqui. Sim. 16, perdão. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Vale a lembrança que Paulo está escrevendo para dar instrução a um jovem pastor, que é o Tito. Então, ele está instruindo, inclusive, a Tito a separar os pastores, né? E tem um critério aí que é semelhante a 1 Timóteo, capítulo 3. Então, se você ler o Tito, capítulo 1, vai ter quase as mesmas exigências aí nos primeiros versículos, não é isso, Edson? Então, marido de uma só mulher, pessoa que... Toda aquela exigência de 1 Timóteo que nós lemos em uma aula, que a pessoa tem que ser equilibrada, não gananciosa, não espancadora, não violenta, tudo isso aí. Então, as exigências que Paulo traz para o Timóteo, que é outro jovem pastor, traz para Tito também. São as 3 cartas pastorais que dão orientação e critério, né, para esses pastores, inclusive ter a sua vida como exemplo e para que eles também preparem outros líderes como eles. Interessante que é o verso de número 3, me parece. Te deixei na ilha de Creta, é isso? Para que estabelecesses de cidade em cidade presbíteros. 1 em 3 ou 4, me ajuda aí. No tempo devido, ele trouxe à luz a sua palavra, né, por meio da pregação. Não. Então veja aí, 5, alguma coisa assim, no comecinho. É o 5, isso. Leia, por favor, o 5. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pudesse em ordem o que ainda faltava e o constituísse isso. presbítero em cada cidade, como eu o instruí. Isso, aí ele vai dando do verso 6 em diante, né, que tem que ser repreensível, marido de uma só mulher, que é semelhante ao 1 Timóteo 3, que é o texto clássico, né, para a gente trazer para o critério de um obreiro, de um líder. Então a gente percebe, amados, que aí tem uma recomendação muito séria de Paulo, o apóstolo Paulo, a esses jovens pastores. Então vamos lá, no 13, ponto 13 aqui. Não ser conivente com erros doutrinários ou ministeriais. Não anunciar e utilizar títulos que não possua. Então, são na verdade 2 pontos aqui. Não ser conivente, né? Cúmplice com erros doutrinários ou ministeriais. Encobrir, amados, pecados. A Bíblia diz isso, inclusive, em 1 Timóteo, capítulo de número 6, né? Para não ser participante dos pecados alheios. Olha que texto interessante. Aliás, meus queridos, eu acho que aqui tem uma outra informação que vale a pena a gente ler, hein? Capítulo 5, falei 6, mas é 5, capítulo 5, verso 22. Rapaz, o texto aqui é meio pesado, hein? Então, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número... Eu vou ler, inclusive, desde do 20, né? Mas desde o 17 são recomendações diretas aos presbíteros, aos pastores, que eles são dignos de honra, de fato. Mas aí Paulo repreende aqueles que não são. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Olha só, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Olha que coisa interessante, mano. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Paulo está falando sobre a ordenação de obreiros. Então, de uma forma precipitada é um erro. E compactuar com esses pecados alheios, Paulo diz, não faça isso. Então, encobrir pecados ministeriais, erros doutrinários,
né? A pessoa sabendo que aquilo é um erro e não combater aquilo, e ser conivente, é um pecado muito grande. Então, é o ponto 14º. Se a pessoa tiver se a pessoa for um membro, o cara for um pastor e a pessoa repreende o pastor, e olha, o pastor não aceitar e fazer toda aquela baderna. Veja bem, você está trazendo aquilo que é a desordem, né? Que é o antinatural, que é o que pode acontecer. Arão, pouco sucesso terá porque a gente percebe que é liderança. Então, uma pessoa que é líder, dificilmente ela vai ser combatida por uma pessoa que não tem expressão administrativa como ela. Porque se ela é daquela forma, possivelmente tem outros que o apoiam. Você entende? Então é muito complicado. Para um membro repreender um líder já está totalmente errado, se for alguma coisa grave, porque seria o contrário. É como um filho querer corrigir o pai. É uma coisa antinatural. Não é esperado, não é normal. Então você tem uma coisa antinatural, é muito complicado isso aí. Então a melhor coisa seria sair da igreja? Rapaz, sair da igreja é o último caso, é o último extremo caso. Porque o que se tenta fazer é que, de fato, por exemplo, uma pessoa esclarecida de tal alto, ela não tem expressão, ela precisa buscar alguém que tenha expressão administrativa, né, para que essa pessoa ela tenha voz e tenha vez. Mas você acabou de falar que é bastante difícil, o pastor. Sim, calma aí que eu não acabei os passos, mano. Segura aí um pouquinho, só para você entender. Então, o que acontece? Procura essa pessoa que tem essa expressão administrativa. Ela vai ter mais condição, mais expressão, mais voz. Caso não consiga, essa pessoa vai ter pouco a fazer, porque ela não tem expressão. Ela pode falar, mas quem toma as decisões administrativas é um grupo na igreja, né? Depende ainda muito, eu estou falando mais ou menos de igrejas que têm estrutura, que são essas congregacionais, ou se for as episcopais, pior ainda. As episcopais são aquelas que tem um cabeça, o cara que manda, decide. Aí, meu irmão, só Deus. Só Deus. Agora, se você tem uma estrutura de igreja que é presbiteral, a gente chama de pastorado colegiado, ou congregacional, onde é um grupo, né, maior que toma decisões, não é um pastor, não é um líder que manda e desmanda, aí você tem mais chance de contornar situações, porque é um grupo de pessoas. E é difícil um grupo de pessoas endoidar, né? Endoida um, né, irmão? Cola as placas um, dá tilt um. Mas um grupo é bem complicado. É por isso que a Bíblia diz, nós trouxemos nas aulas passadas, na multidão de conselheiros aí a sabedoria. O pastorear uma pessoa, mandar e desmandar, tomar decisões, ser o cara que tem a única voz, meu irmão, isso é arriscado. Mas a maioria das... Falando na nossa episcopal, assim, que tem um sistema de governo episcopal. Já falei para vocês, tem a episcopal, a presbiteral, que é a colegiada, e a congregacional. É a papal. A papal é episcopal. Ou seja, tem um cara, né? Eu tinha visto que era papal, episcopal, não se usa esse termo, varão, na teologia. Eu estou entendendo o que você está falando. Mas o termo que se usa na teologia, as três formas de governo é episcopal. Porque o episcopos, né, é o bispo, é o cara que supervisiona, é o cara de cima. Então é por isso que a gente chama de episcopal. Porque é um cara que lidera, ele é o cabeça, ele é o único. Então é muito perigoso, é muito complicado. Quem é o homem que toma decisões o resto da vida sempre certa? Difícil, né, irmão? O cara é o quê? Um Salomão da vida? E mesmo Salomão cometeu uns erros lá muito complicados. Só para o cara que recebeu sabedoria de Deus assim extraordinária, tomou decisões erradas na vida. Imagina nós que acredito que talvez não chegue aí nesse nível salomônico, né, de sabedoria. Então é complicado, varão. Tem coisas que é bem difícil. Então, quando a gente lida com o antinatural, com aquilo que sai da proposta bíblica, as dificuldades serão maiores. Quando há proposta bíblica, as dificuldades são menores, não é que não tem, mas elas são menores. Entende? Então, mais ou menos aí? Tá certo, velho. Mais ou menos, né, mano? Porque tem uns pepinos aí que você me dá aqui, eu com a faca cega não consigo nem descascar. O ponto 14, não é isso? Não anunciar e utilizar títulos que não possua. Olha só, isso é muito comum de alguns aí, né? E querem falar coisas que não são de fato, que não fizeram de fato, né? Então, se você aí tem o seu títulozinho
mais simples, é esse mesmo. Não se utilizar de dados imprecisos, não comprovados ou falsos para demonstrar a validade de prática ministerial ou de argumentos em sermões, palestras e etc. Então, irmãos, passar uma informação, dado, pesquisa, vê se a fonte é confiável, né? Tem gente aí que fala tanta besteira, aí você vai lá pesquisar e fala, nossa, não tem nada a ver, não é isso. E o cara assim passa informação. Hoje tem um termo sofisticado das eleições para cá, foi mais assim citado, que é a fake news, né? A fake news, a notícia é falsa, não tem procedência. Ou Wikipédia, vocês sabem lá. Irmãos, quando a gente for passar uma informação, ela tem que ser precisa, tem que ser de uma fonte confiável, né? Então a internet está aí, e a internet não é fonte confiável necessariamente. Precisa saber se isso que está na internet é de fonte confiável. O outro fala, mas se foi colocado no Face é verdade. Pelo contrário, né, irmão? Pelo contrário. Então, que tem ainda as fake news ou das fontes que não são confiáveis, não é fácil, não. Então, nunca fazer isso, tá? Sempre for preciso. Tem uma pesquisa lá em um órgão. Você vai falar sobre saúde, alguma coisa? OMS, Organização Mundial de Saúde. Você vai falar sobre pesquisa geográfica, IBGE. Então, nós temos, né, fontes que são confiáveis. São organizações, instituições que elas estão estabelecidas aí e são fontes de fato que se pode confiar, porque são sérias no que fazem, são referências no que fazem, estão aí há muito tempo, né? Então a gente precisa ter essa informação teológica. Meu Deus do céu, a gente precisa saber de onde que a gente tirou essa ideia, ou se é da cabeça, da imaginação, ou se foi do YouTube de um fulano que ninguém sabe de onde veio, para onde vai, né? Precisa ter muito cuidado. Então vamos lá, amados, nós estamos aí no finalzinho quase. Rapaz, é tanta coisa aqui que eu acho que eu vou pedir para que vocês perguntem alguma coisa nesses 5 minutos finais ou de algum ponto aqui que vocês leram e queiram que eu possa estar trazendo um pouco mais de informação aqui. Não sei se vocês leram aqui os pontos. Kleber não, acabou de receber o livro, não tem nem como, né, Banão? Então, você tá assim, reservado disso aqui, mas os demais podem aí perguntar alguma coisa. Hã? Nada? Estão lendo ainda aí? Eu não sou... Porque tem algumas coisas aqui que são quase que repetições, né? Responsabilizar-se, por exemplo, toda informação que divulga e torna pública ou terceiros... Irmãos, já que a gente está falando de internet, tudo isso, queridos, existe um pecado muito grande que nós cometemos, que é de repassar informação que a gente não averigou se é verdadeira. Meus irmãos, o tal do WhatsApp e o tal do Facebook tem revelado a imprudência, a imaturidade, a irresponsabilidade, a indecência, a incapacidade de muitos cristãos, né, naquilo que repassam. Então a gente precisa ter muito cuidado. Lembra das 3 peneiras da sabedoria? Alguns atribuem a Sócrates. Lembra, muito famosa? Ah, eu recebo uma notícia. Aí tem que passar por 3 peneiras primeiro, antes de eu repassá-las. A primeira peneira é a seguinte: é verdade? Ou seja, isso que eu recebi como informação, isso é verdade? Você tem convicção? Quais são as provas que você tem que isso é verdade? Qual é a fonte? Isso é verdade? Passou por essa peneira, é verdade? Se não passou, esquece. Passa adiante, né? Então é verdade? Ah, bom. Segunda peneira. Você... Não, essa é a terceira que eu ia falar agora. Você gostaria... Olha só. Você gostaria... Não, essa é a terceira, meu Deus. A primeira é verdade. Essas horas aqui, depois daquela pratada. Meu Deus do céu. Verdade. Então é verdade? Primeira peneira. Passou pela primeira, é verdade. A necessidade de eu passar isso para frente? Há uma necessidade? É preciso mesmo eu repassar essa informação? Quase nunca tem necessidade, né? Quase nunca, né? Então, segunda peneira. Passou pela segunda peneira? Tá certo. A terceira é: essa informação que você está passando se expõe a alguém, se traz denúncia de pecado de alguém, erro de alguém, você gostaria que as pessoas fizessem isso se fosse você? Ó. E se fosse você,
Você gostaria que essa informação a seu respeito fosse repassado? Ô irmão, são princípios bíblicos aqui. 3 peneiras bíblicas, não é? Então é verdade, não é? Esquece. Passa para a segunda. A necessidade mesmo? Eu preciso passar essa informação? Porque é tanta informação, enxurrada de informação que nós temos, que é inútil, que é infrutuoso, não tem fruto nenhum, não é? Que é só para preencher status, é só para alimentar, sabe, irmão? É coisa assim, que não leva ninguém a nada. Então a gente precisa ter muito cuidado. Você queria perguntar alguma coisa, Rony? 27. Sim. Não cobertar 27, vamos ler lá. Não cobertar erros e conduta antiética de outro pastor. Isso é em relação de um pastor para o outro? Quando esse pastor, ele tem relacionamento, né? Digo relacionamento com essa igreja, as 2 igrejas, ou quando um pastor de fato, ele é público, esse pastor público, e aí de fato ele erra, ele causa escândalo, ele fala heresia, entende? Nesse sentido, você não deve acobertar só porque é um pastor. Então a ética, contrário da ética médica, por exemplo. Dependendo da hierarquia. Veja bem, não, a gente está falando de pastor e pastores, né? Sim. Então, por exemplo, qual é a ética médica? O médico foi lá, receitou alguma coisa errada, fez um diagnóstico errado, fez um procedimento errado. Outro médico atende aquela pessoa e identifica tudo isso pela ética da medicina. Ele jamais vai falar que o outro profissional fez alguma coisa errada. Essa é a ética médica. Na ética ministerial, um pastor ensinou uma heresia feia, braba, está cometendo pecado, tem uma conduta errada. A gente não deve acobertar isso, tá certo? Não deve acobertar. Nós não vamos expor por expor. Agora, quando essa pessoa é pública e ela influencia um monte de outras pessoas, a gente fala, opa, o que esse homem ensina, preste atenção aqui na minha ênfase, o que esse homem ensina. Então, o que eu estou dando ênfase? É no seu ensinamento. Não é um ataque pessoal. Entende? Eu não estou falando do pastor fulano de tal porque eu estou atacando ele pessoalmente, mas o que ele está ensinando. E quando o que ele representa o que ele ensina, aí a gente denuncia. Algumas pessoas falam assim, ô professor, mas a Bíblia não diz para não julgar, para não ser julgado? Nós não estamos falando de julgamento, nós estamos falando de exercer discernimento espiritual doutrinário. Onde a gente identifica o falso profeta, o herético, ou o pecador impenitente que não quer se arrepender, que vai prejudicar o rebanho de Deus. Paulo, fala isso, qual é o texto que eu estou procurando que eu não estou lembrando? Não lembro também, mas parece que tem mesmo. Tem? Tem? Tudo de errado tá na igreja de Corinto, mas não tô achando. É só na igreja de Corinto não, mano. Lá tem um bocado de coisa errada mesmo. Tem um bocado de coisa aqui errada, isso, né? Não, tem o capítulo 5, né, que o camarada que pecou lá, ele não foi nem corrigido e tal. É essa passagem não, né? Não, é outra. Dos líderes. Depois vocês acham, geralmente deve estar então em 1 Timóteo, 1 e 2 Timóteo e Tito, viu? Veja aí. Mas, então ainda bem que vocês identificaram o que eu estou falando, de fato tem alguma, embora a gente não está achando o texto bíblico, mas tem uma coerência bíblica, né? Então a gente precisa ter muito cuidado para diferenciar essa questão de ataque pessoal, entendeu? Ah, fulano de tal, é fulano de, só porque eu estou atacando ele, não, é o que ele está ensinando. Por ele nós devemos orar, pedir que Deus tenha misericórdia dessa pessoa, porque inclusive essa pessoa está não só enganando muitas pessoas, mas está sendo enganada pelo seu próprio pecado e o final dela é triste. Então aqui não há uma antiética em estar denunciando essa pessoa, porque não é a pessoa pela pessoa, mas o que ela ensina, o que ela representa. Tranquilo isso, né, irmãos? Tudo bem? Então não resta mais nada a falar, a não ser pelo WhatsApp, né?